posse. Verdade. Limpa, Senhor. Sim. Limpa cada um de nós. Verdade. Para que sejamos teus vasos, Sim. ó, limpos, para receber a tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, toque em cada coração. Sim. Senhor, toque em cada um de nós. Amém. Remova toda a impureza. Verdade. Ó Senhor Jesus, Amém. todas as coisas do velho homem, Sim. que seja removida. Em nome de Senhor Jesus. Jesus, Amém. nós queremos te desfrutar, Sim. queremos estar numa esfera celestial. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. por isso venha tomando conta de cada um aqui, Verdade. guardando os nossos pensamentos, Amém. guardando a nossa mente. Guarda, Senhor. Senhor Jesus, Amém. nós repreendemos, Sim. nós paralisamos, Verdade. ó, toda obra maligna, Sim. toda obra satânica. Amém. Senhor Jesus, Amém. caiam todas por terra, Sim. em nome de Jesus. Amém. Seja o centro desta reunião. Verdade. Reina, Senhor, Amém. em cada pessoa aqui, Amém. no espírito, Amém. na alma, Sim. no corpo de cada pessoa. Amém. Venha reinando. Reina. Senhor Jesus, Amém. nós queremos crescer Verdade. e avançar para o reino. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó, por isso toca em cada um de nós. Toca, Senhor. A tua palavra. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Ó Senhor Jesus. Ó, Rei. Senhor Jesus. Rei. Reino, Disciplina e recompensa. Amém. Reino, disciplina e recompensa. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém. Sim. Amém. Glória a Deus. É verdade. Senhor Amém. Jesus. Senhor Jesus. Você não quer reinar, só não quer disciplina. Nossa. Nós sabemos que Senhor Jesus. está para acontecer, né? Hoje nós estamos na era da graça, Sim. na era da igreja. E na era da graça, nós temos realmente acesso à salvação, ao desfrute das riquezas do Pai, né? Verdade. Nós temos o sangue do Senhor Jesus que foi derramado para nos purificar dos nossos erros, dos nossos pecados. Uma vez que nós confessamos, nos arrependemos e confessamos, Sim. e o Senhor está de braços abertos, Verdade. porque o alto preço já foi pago. Sim. Então, Deus, quando você cometeu algum erro, algum pecado, e você se arrepende cabalmente, pede perdão ao Senhor, né? Deus, Ele perdoa você. Sim. Não é simplesmente porque você é bonzinho, mas é porque alguém Sim. já morreu no seu lugar, já Sim. pagou um alto preço. E por conta disso, Deus olha lá para a cruz, uma pessoa já morreu no seu lugar. Verdade. Então, agora Deus pode de fato perdoar essa pessoa Sim, por amém. causa do sacrifício de Jesus. Amém. Então, isso acontece porque nós estamos de fato na era da graça. Agora, haverá um tempo, irmãos, que será a era do reino milenar. E para participar do reino milenar, nós de fato precisamos estar cumprindo tudo Sim. que Deus determinou em sua palavra. Amém. A era da graça também nos possibilita nós participarmos da eternidade com Sim. Deus, com Jesus. Verdade, amém. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe a vida eterna, tem a Sim, vida eterna amém. garantida, né? Verdade, sim. Então você acredita e segue o Senhor Jesus, né? Participa da sua obra, você crê no Senhor e confessou Ele como seu Salvador e seu Senhor. Deus tem prometido e reservado para você a vida Amém. eterna, Amém. a nova Jerusalém. Amém. Né? Então essa salvação não se perde, Amém. essa salvação não se perde, é garantida. Verdade. Independentemente de você até mesmo, né, fraquejar em algum momento, a vida eterna está garantida. Porém, antes da vida eterna, quando você lê lá em Apocalipse, vai ter um período de 1000 anos chamado Reino Milenar, Sim. as bodas do Cordeiro. Verdade. É um período que antecede a Nova Jerusalém. Sim. Assim como o noivado antecede o casamento, o Reino Milenar antecede a Nova Jerusalém, Verdade. a eternidade, que é o Sim. casamento da noiva com Cristo. Né? E nesse período de 1000 anos, não são todos os cristãos que podem participar. Verdade. Não são todos os cristãos que podem participar, somente aqueles que cumprirem Sim. as exigências do Senhor. Amém. Então, nessa noite, nós vamos ver algumas qualificações que nos possibilitam a entrarmos e participarmos desse reino. Sim. E também alguns empecilhos, né, que podem fazer com que nós sejamos barrados, reprovados do reino. Se você for reprovado, você vai sofrer uma disciplina. Se você participar do reino, o reino será uma recompensa. Senhor Amém. Jesus. Amém. Esse ensinamento do reino, irmãos, é algo assim que completa o entendimento da Bíblia. Sim. Porque muitas pessoas, né, tem as escolas de calvinismo, arminianismo, uns acreditam que a salvação não se perde, outros acreditam que a salvação se perde. Tudo isso porque eles não viram a questão do reino milenar. Eles estão vendo só a questão da eternidade, da Nova Jerusalém. Mas se eles enxergassem a questão do reino, eles saberiam. A eternidade, a Nova Jerusalém, não se perde. Você crê no Senhor, você está de fato ali habilitado para participar da vida eterna com Jesus. Agora, se em certo momento ali, na sua caminhada cristã, você não cumpriu o que Deus pediu para você cumprir, um exemplo, né, multiplicar os talentos, encher com o Espírito, participar, né, de todas as coisas que Deus pediu para você participar, aí o reino milenar se perde. Você pode ir para um lugar de trevas, né, que a Bíblia vai mostrar
que esses servos inúteis serão jogados nas trevas. Isso é o que dá compreensão. Então, quem tem essas verdades concernentes ao reino, consegue entender esse conflito entre essas duas escolas aí, né? Calvinismo e arminianismo. Um diz que a salvação não se perde, outro diz que se perde. Vida eterna não se perde. Porém, o reino milenar, nós precisamos seguir fielmente ao Senhor. Porque tem muitas pessoas que acham, fui batizada, agora já vou viver eternamente com Deus, está bom demais. Vai viver um viver relaxado, sem cumprir as palavras do Senhor, né? Aí essa pessoa pode ir para a vida eterna, mas antes vai sofrer uma disciplina no meio milenar. São muitos versículos, eu também trouxe aqui alguns textos de um livro que eu lembro, que casou com o Planejamento Diário, nós estudamos até na Serratinha na quinta-feira, né? Senhor Jesus. Amém. Então, primeiramente, vamos ver algumas qualificações para que nós possamos reinar. Vamos pegar Mateus 5, vamos ver as bem-aventuranças. Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Cada irmão pode ler um versículo. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentado, se aproximaram-se dele, os seus discípulos. Ó Senhor Jesus. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que perdoam os seus de justiça, Sim. porque serão agraciados. Sim. Bem-aventurados os misericordiosos, sim, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Ei. Deus. Sim, mais uma Os bem-aventurança. pacificadores, Sim. porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sim, amém. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes que Senhor Jesus que viveram antes de vós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Perseguiram os profetas. Aleluia. Então, irmãos, aqui traz algumas qualificações que o irmão, na leitura do livro, mostra, né, que nós precisamos ter para participarmos do reino dos céus, né? No versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, a manifestação do reino dos céus, serão daquelas pessoas que são humildes de espírito. Pessoas que não têm arrogância, nem orgulho espiritual, nem uma soberba, mas que estão ali à disposição do Senhor para receber mais da palavra, está sempre aberto, né? E tem uma comunhão com os irmãos, sem menosprezar, sem desprezar, sem ter um olhar de superioridade, mas é uma pessoa que é humilde de espírito, sem soberba, sem arrogância, sem ganância, uma pessoa humilde diante de Deus. Então a primeira qualificação para participar do reino dos céus é ser humilde. Humilde, né? Sim. A Bíblia diz em Lucas que Deus despediu vazios os ricos, né? Deus despediu vazios os ricos, mas encheu de bens, né, os humildes, Sim. os famintos. Verdade. Isso foi, se não me engano, na oração de Maria, em Lucas capítulo 1, talvez no versículo 51, Sim. mostra isso. Então as pessoas que se acham que já tem tudo, como o João estava acrescentando, né? Não precisa mais de nada, essas pessoas, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, Sim. mas aos humildes, Ele concede a sua graça. Então é o primeiro ensinamento. Nós precisamos ter, né, permitir que Deus trabalhe em nós para que de fato nós tenhamos essa humildade. Verdade. Humildade não é algo que pode dizer eu sou humilde. Sim. Se eu disser assim, eu sou humilde, eu já estou me orgulhando, né? Já estou me exaltando. Né? Bom, Senhor. Então a humildade ela vai se dar, as pessoas vão perceber no seu tratar das pessoas, né? Se você trata bem uma pessoa que não pode te oferecer nada, se você trata com diferença ou não, tudo isso é a vida de Cristo trabalhando em você. Sim. Depois os que choram, essas pessoas que choram, elas serão consoladas lá no reino, né? Bem. Pessoas que choram, vê tantas injustiças, vê tantas coisas ruins acontecendo, e elas ficam com o coração quebrantado, com esse senso de que as pessoas recebam a palavra de Deus, não fiquem tão afastadas, sendo assim, tendo viver degradadas, né, por conta do afastamento da presença de Deus. Então todas as pessoas que choram, um dia também elas serão consoladas, até mesmo choram pelos sofrimentos pelos quais estão passando. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus também, ele mostra que precisamos adquirir a mansidão. A mansidão é um fruto do Espírito, né? A mansidão é um fruto do Espírito. Então, se eu tenho o Espírito Santo trabalhando em mim, eu vou
demonstrar, né, em um certo momento, a mansidão. Não é que eu vou me esforçar. Se eu me esforçar, eu vou conseguir. Mas vai chegar um momento que a paciência vai encher e eu não vou aguentar mais, né? É o esforço humano. Mas, à medida que você está, né, buscando ao Senhor Jesus, se permitindo que Deus, de fato, trabalhe em seu ser, você vai adquirindo a mansidão, o domínio próprio, né? Que é uma característica para nós reinarmos com o Senhor. Sim, amém. Senhor Jesus, Amém. mansidão e domínio próprio domínio próprio para conosco, Sim. mansidão para com as pessoas que estão na nossa convivência, no nosso convívio, né? Isso, de fato, é difícil, porque sempre vai ter coisas que podem nos irar, né? Por isso também a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a questão aí, no momento da ira, você respirar fundo, invocar o nome do Senhor Jesus, Sim, se policiar para não falar palavras que venham magoar as pessoas, Verdade. ou entristecer as pessoas. Nossa, Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né, saciados. Então, aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, pessoas que têm realmente a palavra de Deus em seu coração, quando vê o mundo aí, né, com tantas injustiças, essas pessoas assim, distantes da glória de Deus, muita violência, muita injustiça, muita corrupção, aí parte dentro do coração das pessoas boas, a fome e a sede de justiça, a fome e a sede de honestidade, né? Então essas pessoas um dia, no reino, que vai ser tudo maravilha, elas serão saciadas. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos misericórdia, sermos misericordiosos. Às vezes, para conosco, quando você comete um erro, alguma falha, algum deslize, você é misericordioso para você mesmo, né? Você diz: não, mas eu fiz isso porque aconteceu isso, e isso foi por causa disso que eu fiz isso. Quando um irmão comete um erro, uma injustiça, aí você às vezes não é misericordioso, você quer ser totalmente justo, rígido, né? Ele caiu, ele pecou, ele fez isso, aí você vai julgando, vai acusando. Mas se fosse você nessa situação, você teria misericórdia para contigo mesmo. Com isso eu não estou querendo dizer que nós devemos ser complacentes com o pecado, né? Mas Deus, Ele ama, e por amar, Ele também disciplina, né? Mas o fato é que nós precisamos sempre ter um olhar de acolhimento, né? Não de acolher o pecado, mas de acolher as pessoas para que elas não se afastem de Deus, mas pelo contrário, que elas se arrependam e se voltem para Deus, para o Senhor. Então, se nós exercermos misericórdia para com as pessoas, um dia nós receberemos misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que isso quer dizer? Se você for uma pessoa bondosa aqui na terra, que exerce misericórdia, mesmo você tendo cometido alguns erros, a Bíblia diz que lá no tribunal do julgamento a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Deus pode te conceder misericórdia porque você foi bom para com uma pessoa aqui na terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Senhor Jesus. Amém. Em algumas versões, os puros de coração. Nós sabemos que o nosso coração, sem Deus, ele é totalmente contaminado, corrupto, desesperadamente corrupto e enganoso. Então, quando você se converte ao Senhor, começa a trabalhar um tratamento para o seu coração, para purificar. Só os puros de coração verão a Deus. Sim. Então, toda a impureza, a Bíblia diz que todos os maus desígnios procedem do coração do homem. A prostituição, a impureza, a lascívia, o roubo, né? Muitas outras coisas procedem do coração do homem, né? Os desejos malignos, a avareza. Então Deus está, esse é um dos trabalhos que nós precisamos de fato permitir que Deus nos alcance, né? De tal forma que o nosso coração seja purificado. Verdade. Porque o seu corpo peca porque primeiro veio para o seu coração, né? Então, se o coração purificar, aí é a chave. O coração realmente é a chave, né? Se for limpo, se sua mente for renovada, se o coração purificado, aí de fato você está qualificado para entrar no reino, porque um coração puro, de fato você vai estar agradando a Deus. Porém a Bíblia diz assim: tudo é puro para os puros, porém para os impuros e descrentes nada é puro. Se os olhos deles estão impuros, ele vai ver tudo com impureza, tudo com maldade, né? Porque os olhos deles estão acostumados com isso. Senhor Jesus. Amém. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos, amém. Então, nós fomos chamados também para promover a paz. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém. No que depender de vocês, Nós, sim. procurem ter paz com todas as pessoas. Amém. Não ter atrito, não ter discórdias, controvérsias, mas procurar ter paz. Sim. É preferível, irmãos, nós perder uma discussão para ganhar a paz. Sim, mesmo. Se eu ver que eu vou entrar em discussão com uma pessoa, mesmo estando certo, é melhor eu, tá bom, irmão, tudo bem. Você se cala, deixa a pessoa, o importante é a sua paz, e não você querer ter razão
Aí, na pregação do Evangelho, né? Você pode ganhar na discussão e perder o irmão. Vou mais para aquela igreja não, aquela pessoa falou isso comigo, me criticou, tal. Você pode até ganhar na discussão, mas perder o irmão. Né? Ou você pode ter ganhado a discussão e perdeu a confiança de uma pessoa, perdeu a admiração, entre aspas, de uma pessoa. Então, é melhor sempre ter paz. E também você se colocar como alguém que promove a paz entre as pessoas, né? Não alimentar a fogueira de discórdias, mas promover a paz por meio de um diálogo e também por meio da oração. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus! Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. É grande, aleluia. Galardão é o reino, viu? Regozijai-vos e exultai. Sim. Você está sofrendo por causa de Jesus? Regozije-se e alegre-se, porque grande é o vosso galardão. Reino é grande. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, por último aqui, quando alguém fala mal de você, que você está na igreja, porque você está servindo ao Senhor, né? Como algumas pessoas criticam, você está sendo feliz, bem-aventurado. Não fique entristecido. Se você está sofrendo perseguição, porque você está querendo seguir ao Senhor e está firme, não se envergonhe e nem fique entristecido, se alegre, né? Porque Deus fala para você que bem-aventurados sois quando por minha causa, se as pessoas estão te perseguindo por causa de Cristo, né? Até mesmo disser todo mal contra você, você deve se alegrar e se regozijar. Agora não pode ler aí 1 Pedro 4, 13 até o 15, por favor, quem for mais rápido. Do 12, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge do meio de vós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária não estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós se pôs o Espírito da glória e de Deus. Não sopra, porém, nenhum de vós um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, amados, como diz aqui, amados, né? Não estranheis, não estranheis o fogo ardente que surge. Ó Senhor Jesus, se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, vocês são bem-aventurados. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como se intromete nas coisas dos outros. Se o seu sofrimento está sendo porque se cometeu um erro pela sua própria personalidade, aí você não está sofrendo pelo nome de Cristo. Mas se você está sofrendo porque você está vindo à igreja, se você está sofrendo porque você está reunido, está lendo a Bíblia, está buscando o Senhor, não fique entristecido, se alegre. Porque Deus tem uma recompensa para você lá dos céus. Deus tem uma recompensa grande para você. Claro, nós somos seres humanos e se a perseguição vem dos de dentro de casa, de pessoas próximas, nós ficamos abatidos um pouco, né? Se necessário, sejais contristados, né? Se necessário, às vezes nós ficamos, mas guarda essa palavra no seu coração, né? Não se entristeça e saiba que Deus ele está acompanhando esse seu sofrimento e ele vai te exaltar no momento certo, na ocasião certa. Então nós vemos aqui 9 bem-aventuranças, qualificações para reinar com o Senhor Jesus. E aí nós fazemos um exame no nosso coração, né? Ó Senhor, eu sou humilde, eu estou chorando por essas coisas que estão acontecendo, eu sou manso, eu tenho fome e sede de justiça, eu sou misericordioso, meu coração está limpo, eu sou pacificador, né? Eu estou sendo perseguido. Nós fazemos essa análise para sabermos como estamos aí, a nossa vida, de acordo com todos esses pontos. Então, vamos ter mais pontos aqui para nós reinarmos com o Senhor. Mateus, capítulo 18, versículo 23 até o 35. Por isso Mateus 18, 23 até o 35. Por isso mesmo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Passando o problema, os servos ele devia 10.000 talentos. A mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e a dívida dos pais. 10.000 talentos. 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 10.000 ta
Então o servo prostrado prostrou-se e reverendo rogou: se paciente comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-se e perdoou-lhe a dívida. Sim. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus servos que ele devia 100 denários. Agarrando-o como se fosse colocado, ele disse: pague o que você me deve. Então se conserve, prostrando-se aos pés, rogai com gente generoso para comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então seu senhor chamou-o e lhe disse: servo malvado, perdoe-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignado-se o seu senhor e entregou aos verduros, até que lhe pagasse todas as dívidas. Assim também fará também o meu pai celestial, de coração não pessoal. Cada a seu irmão, as suas ofensas. Oh, meu Deus, aqui então traz a parábola do credor incompassivo, né? Um rei resolveu ajustar contas com os seus servos. Tinha um servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento era um dia de trabalho, né? 10.000 dias de trabalho. Não sei nem quantos anos de trabalho isso aí. Muito dinheiro. Sim. Provavelmente era impagável, né? Ali, uma quantia muito grande. E ao ajustar contas, tudo teria que ser vendido, até mesmo o filho, mulher. Então esse servo se prostrou e pediu paciência: Senhor, tenha paciência, tudo te pagarei. E o Senhor se compadeceu, perdoou-lhe a dívida e mandou embora. Esse servo aqui representa nós, seres humanos, diante de Deus, né? Sim. A dívida que nós temos para com Deus é muito grande. Não teria como, né? Você não teria como pagar, Senhor Jesus. Mas Deus nos perdoou, enviou Jesus e nos perdoou, né? Pagou a nossa dívida. Jesus pagou o alto preço, por isso que ele morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue. Então Jesus nos perdoou. Só que o que o Senhor está querendo mostrar aqui? Esse servo recebeu perdão de 10.000 denários. Quando ele saiu da cadeia, Imediatamente né? foi cobrar. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia quantos denários? 100 denários. Ele foi perdoado de 10.000 e foi cobrar 100. Quando viu o rapaz, agora subiu. Pulou no pescoço Pulou no pescoço do rapaz, sufocou, agarrando, sufocando, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe os pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ó, Senhor. Recebeu o perdão tão grande de 10.000 denários, mas ele mesmo não quis perdoar 100 denários, né? Ele mesmo não quis perdoar 100 denários. Recebeu a bondade de Deus, é aquele que só quer ouvir a nós, né? Recebeu a bondade de Deus, mas não quis reproduzir o que Deus fez para com ele. Um coração ingrato, né? Um coração fechado que não tem gratidão. Aí, o que Deus traz essa questão, né? Aí o Senhor disse que as pessoas viram, os companheiros viram que tinham passado, se entristeceram e relataram ao Senhor o que aconteceu. Então o Senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Entregou as pessoas ali, os atormentadores, para que pudessem tormentar até que de fato ele saudasse a sua dívida. Por quê? Porque ele não foi compassivo, misericordioso, né? Com o próximo. Então, aqui também diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, do coração, não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, irmãos, eu recebi um perdão tão grande de Deus, eu não posso relutar no meu coração em perdoar uma pessoa. Porque primeiramente Deus me perdoou. Essa é uma oração que o tempo não apaga. Você pode dizer assim: aquela pessoa não perdoa.
Se você não perdoar, Deus não vai ouvir sua oração. Verdade. Né? Perdoar para ser perdoado, né? Senhor Jesus. Então, Deus até no Pai Nosso tem essa referência, né? Então, se nós não perdoarmos, Não recebe. nós não vamos ser perdoados. Não é verdade? Porque perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se a gente não perdoa, Isso. de Deus nem vamos. Então, irmãos, sendo íntimo, não é de uma forma assim exterior, de aparência, né? Mas é realmente por íntimo, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê graça. Jorge, na oração do Pai Nosso, lá no finalzinho diz assim, ó, Mateus 6, no versículo 14. Porque, depois da oração, o Senhor acrescentou isso aqui. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, é algo assim de justiça mesmo, né? Deus pede que nós perdoemos. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Verdade. Se um cristão não perdoar o outro, naquele dia, o Senhor lidará com ele da mesma forma como ele lidou com os outros, né? Se você não perdoar seu irmão, o Senhor lidará com você segundo a sua atitude implacável para com aquele irmão. Da mesma forma. Senhor Jesus, vamos ver agora Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26. Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26. Quem pegou, pode ler mais um. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa o perante o altar da oferta. E vai primeiro reconciliar Concilie-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrarão na prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, irmãos, novamente aqui o Senhor traz outra questão aqui do perdão como uma qualificação para reinar. Se eu não perdoar, eu não vou participar do reino. Se eu não perdoar meu irmão, eu não vou participar do reino. Então, o que é que o Senhor mostra, né? Que nós devemos, de fato, perdoar enquanto ainda está a caminho. Verdade. O texto diz assim: o reino será muito rigoroso. 2 irmãos ou 2 irmãs que estejam em discórdia não podem estarem juntas no reino. No reino vindouro haverá somente amor e misericórdia. Apenas os que amam e têm misericórdia dos outros poderão estar no reino dos céus. Se eu estou envolvido em uma discussão com um irmão, e se a questão não for resolvida nesta era, então no futuro, ou ambos serão excluídos do reino, ou somente um de nós entrará. Não será possível ambos entrarmos. É impossível termos problemas uns com os outros e ainda reinar ao mesmo tempo no milênio futuramente. No reino, todos os cristãos serão unânimes. Não haverá absolutamente quaisquer barreiras entre duas pessoas. Se hoje, enquanto estamos na terra, tivermos algum atrito com qualquer irmão ou irmã, se tivermos obstáculos com qualquer irmão ou irmã, temos de ser cuidadosos. Poderá ocorrer de nós entrarmos e o outro ser excluído, ou de o outro entrar e de nós sermos excluídos, ou de ambos sermos excluídos. O Senhor diz que enquanto estiver com seu irmão a caminho, você deve reconciliar-se com ele. Isso significa que enquanto você e ele estiverem vivos, e antes que o Senhor Jesus volte, você tem de reconciliar-se com seu irmão. O Senhor não irá tolerar que 2 inimigos fiquem queixando-se um do outro no reino. Hoje, podemos fazer queixas sobre os outros com muita facilidade, mas tais queixas vão manter a nós, ou a outros, ou a ambos, do lado de fora do reino. Parece que hoje a igreja é muito livre, mas não será assim naquele dia. Enquanto estás com ele a caminho, diz o Senhor. Se você morrer, se ele morrer, ou se Jesus voltar, esse caminho terá acabado. Portanto, você deve resolver a questão rapidamente, antes que o Senhor volte, enquanto você e ele estão a caminho. Muito interessante essa parte de estar a caminho, né? Senhor Jesus, enquanto está a caminho, nós estamos a caminho. E se acontecer de eu morrer, ou uma pessoa que eu tenho um problema morrer, o Senhor Jesus voltar, eu não resolver o problema, eu não vou estar no reino, né? Sim. Eu não vou estar... Você está a caminho do reino, Estou você se arrepender. Tem que me arrepender. Se não me arrepender, o que diz aqui, ó, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em simbologia, alguém. É um assunto muito sério, né? E que é recorrente, porque onde existem seres humanos, às vezes existem atritos. Mas que Deus trabalhe o nosso coração, para que nós não venhamos guardar mágoa e venhamos perdoar do íntimo, né? Do coração, as pessoas
até mesmo que podem nos maltratar, que é o mais difícil. Jesus, se você amar os seus amigos, que recompensa vocês têm? Os gentios fazem isso. Agora amar aqueles que te perseguem, né? Orar pelos seus inimigos, dar outra face e não sentir ódio, é muito difícil. Né? Não vamos ser hipócritas, né? Verdade. Uma pessoa te maltratando, você dizer que Nós às vezes não conseguimos. nós às vezes não conseguimos. Mas Jesus conseguiu, Estevão conseguiu, disse, Senhor, não me imputa esse pecado. Então, é só quando o amor de Deus está trabalhando em nós que nós vamos entender que aquelas pessoas fazem isso conosco, não é simplesmente aquelas pessoas, mas tem uma razão. Sim. Às vezes aquela pessoa tem uma atitude para com você, porque às vezes as coisas não estão boas para com ela, né? E aí ela não sabe como resolver, e a pessoa está mal resolvida, e às vezes é descontando em todo mundo. Então, se nós partimos desse pensamento, fulano tem essa maneira, porque talvez esteja acontecendo isso, né? E aí nós vamos aprendendo e experienciando para não sermos atingidos, né? Então, a oportunidade para que ela se recorrija. Se recorrija. Sim. Orar por ela, para que o Espírito Santo toque nela, né? Verdade. Mais qualificações. Mateus 18, 1 a 4. Para nós entrarmos no meio. Já vimos as 9 bem-aventuranças, já vimos o perdão, e agora acho que é um semelhante à primeira bem-aventurança, que é a humildade. Mateus 18, versículo 1 a 4. Quem pegou pode ler em voz alta. Senhor Jesus, amém. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? Tinha mãe de uma criança. Colocou No meio deles. E disse em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque esse é humilhar, como essa criança. Como está a criança, Esse é o maior do reino dos céus. Então, humildade novamente, sempre como criança, né? Sim. Cristina até resultou hoje na consagração de manhã, dando o exemplo de Liz, né? Às vezes a mãe dá uma palmadinha, mas a criança vai chorar no colo da mãe, porque ela é inocente, humilde, tem um coração bom, né? Puro. Jesus falou também, se vocês não se converterem e não vos tornassem como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Sim. Então, aquele que se humilha como esta criança será o maior no reino dos céus, né? Senhor Jesus. Então, que Deus nos dê um coração de humildade, de pureza, como uma criança, para que nós possamos reinar. Verdade. Eu vou mais passando ligeiramente, nós lemos todos os versículos das qualificações e também das disciplinas, né? Vamos pegar Mateus capítulo 5, o versículo 27 a 30. Eu só vou ler o texto aqui. Muito importante. Mateus 5, 27 a 30 primeiro. Ó Senhor Jesus. Amém. Mateus 5, 27 a 30. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 18, 8 a 9, fala a mesma passagem. Mateus 18, 8 a 9. Quem pegou pelo ler, por favor? Mateus 18, 8 a 9. Portanto, se a tua mão ou o pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que em duas mãos ou dois pés seres lançados no fogo eterno. E se os Teus pés te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, né? Com um dos teus olhos, porque tem dois ser lançados no inferno. Irmãos, aqui mostra lançado no fogo eterno, no inferno de fogo. O irmão Atmani, estou lendo essa passagem a segunda vez, não tinha visto ainda, mas para a punição no reino, diz que vai ter o dano da segunda morte. Não é a segunda morte, mas o dano. Aqui diz, lançado no fogo eterno, diz que vai haver temporariamente, a Bíblia diz, lançado nas trevas, né? Trevas exteriores, no lugar de tormento, de choro e ranger de dentes. Então ele sugere que seria como se você participasse temporariamente do fogo eterno por 1000 anos ou até pagar toda a sua dívida, né? Até saldar, até você se purificar para depois você participar da vida eterna. Então aqui é um versículo muito sério que mostra que se nós abrigarmos a lascívia no nosso coração, né? Desejos impuros, sexuais e carnais, e não nos purificarmos disso, nós não vamos reinar com o Senhor. Então isso realmente é uma luta, porque a sociedade que nós estamos
propaga isso, né? Verdade. Propaga isso e é como se fosse costumeiro. Mas nós, conhecendo a palavra de Deus, precisamos nos santificar, lutar, nos policiar para que não sejamos fisgados e enlaçados por isso. Porque senão, nós não vamos reinar com o Senhor. E todos nós queremos reinar com Cristo, né? Sim. Então é um pecado que precisamos extirpar do nosso coração. Né? Qualquer coisa semelhante a isso. A leitura diz: o Senhor mostra-nos aqui que se os cristãos cometerem pecados e os tolerarem, eles sofrerão. Ou serão lançados no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés, ou encararão na vida com uma mão ou um pé. Há também os que não controlarão suas concupiscências e serão lançados no fogo eterno. O fogo é um fogo eterno, mas aqui não diz que eles permanecerão no fogo eterno para sempre. Ela não sofrerá essa punição eternamente, mas apenas na era do reino, Sim. por ter abrigado a lascívia no seu coração. Se uma pessoa salva não lidar com a sua lascívia, ela não será capaz de entrar na vida, mas irá para o fogo eterno. O fogo eterno aqui é a geena de fogo. A Bíblia nos mostra que um cristão tem a possibilidade de sofrer a geena de fogo. Evidentemente, embora possa sofrer a geena de fogo, ele não sofrerá para sempre, mas sofrerá somente durante a era do reino. Ou seja, pode ser participar, né? Fazer parte do fogo ali, sofrer a disciplina por não ter se santificado, lutado, né? Se entregado ao Senhor, ou por ter abrigado, alimentado, buscado esses desejos no seu coração. Senhor. Outra passagem aqui, 1 Coríntios 9, 24 a 27. 1 Coríntios 9. Acho que eu vou pegar só um versículo aqui. Versículo 27, para a gente interpretar. 1 Coríntios 9, 27. Mas esburro. Deixa eu ler o 25. Bem Paulo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo ser desqualificados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia, mesmo ele se convertendo ao Senhor, tendo a vida eterna, ele sabia que poderia ser desqualificado. Ele saberia que poderia ser reprovado lá no reino. Ele disse: hoje eu posso pregar tantos, pregar a palavra de Deus, orar, tal, e chegar o dia a ser desqualificado, porque, né, eu não fiz o que deveria fazer para reinar com o Senhor. Então o que ele fazia? Esburrava o seu corpo, né? Ele não era obediente às paixões do seu corpo, mas reduzia a escravidão, né, como nada, para que de fato ele pudesse servir ao Senhor. Aí o texto diz assim: ó, muitos estimam seu próprio corpo acima do prêmio. Muitos consideram seu próprio corpo acima da vontade de Deus. Entretanto, Paulo disse que dominava seu corpo. Ele era capaz de controlá-lo. Paulo podia controlar as concupiscências de seu corpo. Concupiscências são os desejos ardentes da carne, né? Lascívia, o pecado. Paulo podia controlar as concupiscências de seu corpo, as exigências excessivas de seu corpo e os desejos de seu corpo. Ele não permitia que seu corpo prevalecesse. Ele disse que esmurrava seu corpo e fazia dele seu escravo. Se um cristão pode ou não agradar o Senhor, depende de se ele pode ou não controlar seu corpo. Muitos não conseguem controlar seu próprio corpo. Sempre que um pequeno estímulo, chega ao corpo, toda sorte de pecados acontece. Devemos ver que todos os que não podem controlar seu próprio corpo perderão seu prêmio e sua coroa. Embora possa pregar o evangelho a outros, eles mesmos serão desqualificados. Aqui vemos que é necessário esburrar nosso próprio corpo. Exteriormente podemos realizar muitas obras, Verdade. mas enquanto não restringirmos nosso corpo, não nos será permitido entrar no reino. Verdade. Senhor Jesus. Sim. Então, realmente é um assunto bastante sério, né? Verdade. Nós possamos ser obedientes ao Espírito e fazer morrer todas essas vontades do nosso corpo. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 7, 21 ao 23. Mateus 7, 21 ao 23. Quem pegou pode ler. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pode ser. Então, aqui mostra que essas pessoas, para expulsar demônios, fazer milagres, são cristãos, né? São pessoas crentes. Porém, o que eles faziam? Eles tinham a iniquidade no seu coração, abrigavam o pecado no seu coração, a iniquidade
E Deus que sonda os corações os reprovou, né? Eles não puderam participar. Verdade. Então, hoje nós estamos na era da graça. Naquele dia vai ser o Senhor como juiz. E como juiz, mesmo você sendo filho de Deus, você vai ser julgado com justiça reta. Verdade. Então, imagine, né? Você tem um pai aqui na terra que é juiz, digamos que ele seja um juiz honesto. Né? A gente tem que colocar isso, né? Seja um juiz honesto. Então, o pai, o filho cometeu uma coisa errada, um deslize, algo muito grave, está sendo julgado no tribunal. Aí, lá no tribunal, o juiz, o pai, qual o seu nome? O que você fez? Qual a sua residência? Começar a perguntar, o filho vai dizer, pai, o senhor é meu pai, o senhor me conhece. Mas é como se o pai dissesse, aqui eu sou o juiz, né? E eu vou te julgar segundo a reta da justiça. Nem que eu mesmo tire dinheiro do meu bolso para pagar, mas eu vou julgar a reta da justiça. Naquele grande dia, nós somos filhos de Deus. Porém, Deus vai julgar com uma reta justiça. Nós vemos ali, vai ficar na cadeira, precisar até pagar o último centavo, né? Então, nós possamos, de fato, nos arrepender, estarmos diante do Senhor, né? Para que possamos nos purificar dos nossos erros e ao viver que agrada a Deus, né? Amém. Vamos ver 2 Coríntios 5:10. Está terminando. 2 Coríntios 5:10. Quem pegou pode ler em voz baixa. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Por meio do povo. Está vendo? Então, um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Tribunal é julgamento. Então, o que você fez hoje aqui? Se você fez algo, você se arrependeu, quando você se converte, Jesus, né, já anula seus pecados. Depois de crente, você cometeu algum erro, tem o sangue do Senhor, ele é justo e advogado. Sim. Porém, se você ainda é crente, mas está abrigando, contemplando, chamado os pecados de estimação, você não luta para extirpar, aí realmente o Senhor vai julgar tudo que está oculto, toda a impureza que está oculta que você não quis tratar, né? Senhor Jesus. Sim. Aí vai se receber conforme as suas obras. Sim. E também, não simplesmente a questão do pecado, mas também suas obras, né? No serviço do Senhor, se foi agradável a Deus, ou se teve impureza, desejo de glória, de fama, coisas pessoais, ganho pessoal, Sim. tudo isso vai ser julgado diante do tribunal de Cristo. Verdade. A Bíblia diz, né, em 1 Coríntios 3, nos últimos versículos, 13 e 12, que os edificam com ouro, prata e pedras preciosas. Esses são que estão edificando sobre o fundamento do Senhor Jesus, mas outros edificam com palha, madeira e feno. E o fogo vai provar, naquele dia do tribunal, o fogo vai provar. Quem edificou certinho na casa do Senhor da igreja vai ser aprovado. Quem edificou com desejos impuros, com ganho pessoal, com ganância, com desejo de fama, qualquer outra coisa, vai ser reprovado naquele dia e não vai poder reinar com o Senhor. Verdade. Senhor Jesus. Então que Deus venha no nosso coração para que nós possamos permanecer firmes no Senhor, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:11, diz, conserva a tua coroa. Vou pegar aqui para vocês. Apocalipse 3:11, nós devemos conservar o que temos que é a coroa, né? 3:11, vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa, o reino, né? Vamos conservar. Não vamos permitir que as coisas entrem no nosso coração e tirem o prato de lentilhas, venham tirar nosso direito de primogenitura, né? Senhor Jesus. Então, que o Senhor nos guarde-nos. Só para embasar mais com respeito às trevas exteriores, nós vamos pegar uma série de versículos, aí eu finalizo, os irmãos desfrutam. Um grupo não entrará no reino de modo algum. A Bíblia não nos diz para onde eles irão. Diz apenas que serão mantidos fora do reino das trevas exteriores. Sim. Mateus 8:12. Quem pode pegar? Diga o nome. Edson. Mateus 22:11 a 14. 8:12. E Mateus 22:11 a 14. Quem eu? Flamília. Mateus 25:30. Fernanda. Lucas 13:26 a 28. Amém. Isa? Isso, pronto. Aí, terminando a leitura, vamos para o resultado. Lucas 13:26 a 28. Quem pegou Mateus 8:12 pode ler. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Os filhos do rei, os que não se entregaram, não viveram a vida como deveriam viver e se entregar ao Senhor. Mateus 22:11 a 14. 22:11 ao 14. Entretanto, porém, veio para ver os que estavam à mesa, e notou ali um homem que ele não trazia veste de justiça. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste de justiça? E ele emudeceu. Então ordenou-lhe o servente, Sim. amarrá-lo
de pé e mão, e lançais para o fogo nas trevas, ali haverá choro E ranger. Ali haverá. Lançar para onde? As trevas. Para o fogo das trevas, né? Para o fogo das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É o que a gente estava falando, né? O fogo é eterno e no período do reino, alguns podem temporariamente ser lançados desse fogo para apagar e ser purificado, né? E sofrer essa punição, essa disciplina, por não ter se entregado ao Senhor e viver uma vida digna, né? Mateus 25, 30. E o seguinte, lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lançar para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro, ranger de dentes demonstra arrependimento, né? Por não ter vivido a vida da igreja saudável, né? Lucas 13, 26 a 28. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E eles vos responderá: digo-vos que não sei de onde vos sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então, mesmo com Isa leu aí, participando da mesa, desfrutando, mas tinha iniquidade guardada no coração e foi lançado fora das trevas exteriores. Verdade. Então, irmãos, essa mensagem é para mim, é para os irmãos, é para todos nós, né? Porque sempre, às vezes, nosso coração pode ser apegado a algo e nós precisamos orar, jejuar, né, para que nada impeça de nós reinarmos com o Senhor. É um assunto sério. Mas aí a gente pensa, mas o Senhor vai ser misericordioso, o Senhor vai ser o reto juiz naquele dia, né? E, claro, se você exercer misericórdia, a Bíblia diz que a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Então você pode receber alguma graça de Deus, porque quem dá misericórdia recebe misericórdia. Amém. Mas vamos procurar nos atentar, né, para que o inimigo não ganhe espaço no nosso coração, e nós possamos servir ao Senhor de forma intensa, né? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.